Infelizmente, a violência está presente em várias situações no nosso país. Presta atenção nesses números. Só no ano passado, 66 mulheres e homens defensores de direitos humanos foram assassinados no Brasil. Outros 64 foram ameaçados ou criminalizados. Os dados fazem parte do dossiê Vidas em Luta, Criminalização e Violência contra Defensoras e Defensores de Direitos Humanos no Brasil. Essa é a primeira pesquisa do gênero no país. E sobre essa violência, nós conversamos agora com a Júlia Lima, do Comitê Brasileiro de Defensores de Direitos Humanos, que publicou esse relatório. Boa noite, Júlia, seja bem-vinda. Boa noite, Thalita. Explica pra gente primeiro, quem são essas pessoas que foram assassinadas ou criminalizadas e que constam nesse dossiê? Bom, na sua grande maioria, esses defensores de direitos humanos se encontram em contextos agrários, né? Então, são defensores envolvidos na luta por terra e território. A gente está falando de indígenas, de quilombolas, de trabalhadores rurais, mas o dossiê se voltou também a tentar traçar um diagnóstico um pouco mais preciso do contexto urbano. Então, ativistas LGBT, ativistas da comunicação, mídia ativistas, comunicadores populares e ativistas contra a violência do Estado, no caso, principalmente de violência policial nas periferias. Como que esse comitê é formado e como vocês fizeram o levantamento desses dados? O comitê, ele é uma rede de organizações da sociedade civil que atuam com diferentes perspectivas de direitos humanos e alguns movimentos sociais. Essa rede se articulou já faz bastante tempo, cerca de 10 anos, em torno da política de proteção de defensores de direitos humanos, que é um mecanismo presente no Estado brasileiro e que tem uma série de problemas de funcionamento. Mas essa rede, desde o início, buscava incidir sobre esse mecanismo, foi responsável, inclusive, pela pressão para o surgimento dele e para a sua melhoria. Mas nesses últimos anos, com o recrudescimento da violência contra defensores de direitos humanos, com o agravamento dessa situação toda, o comitê também começou a fazer outras iniciativas para garantir a proteção, né, de defensores de direitos humanos. Então, se articular em torno de iniciativas de prevenção, oficinas, encontros com defensores de direitos humanos para discutir a temática da autoproteção, proteção em rede, e iniciativas de visibilidade e denúncia dessa situação que tem cada vez piorado mais no Brasil, e esse dossiê é um resultado disso. Esse dossiê, inclusive, ele deixa evidente a ação criminosa por parte de empresas, agentes privados e até mesmo do Estado. De que forma que essa violência se dá? Bom, no contexto de empresas, a gente tem principalmente o contexto de mega empreendimentos, né? Sim. Então, construções, principalmente nesses contextos rurais que eu estava comentando, de infraestrutura, de mineração, que fazem um estudo e tem muito pouca preocupação, na verdade, com o impacto socioambiental de ocupar esses espaços, e isso acaba impactando essas comunidades que estão nesses contextos. Essa é a principal relação das empresas com as violações contra defensores de direitos humanos. O Estado, ele tem grande papel em toda essa situação, né? O primeiro papel é não combater, né, as questões estruturais. Então, principalmente quando a gente está falando de defensores do campo, a gente está falando de questões que são históricas no Brasil, né? Sim. Reforma agrária, demarcação de territórios indígenas, e a falta de resolução dessas questões estruturais, que é uma responsabilidade do Estado, é o grande fator responsável por todos esses conflitos, pela maioria dos conflitos onde essas violências estão acontecendo. Mas o Estado também falha em proteger esses defensores que estão em situação de vulnerabilidade. Então, esse programa de proteção, como eu comentei com você, que já existe há 10 anos, ele está enfrentando uma crise estrutural muito grande, falta financiamento, falta vontade política de que ele realmente seja implementado como uma política de Estado no nosso país. Sim. E faltam medidas efetivas, né? Não é à toa que o número de defensores assassinados só tem crescido nos últimos anos. Claro, enfraquece também e mostra um pouco dessa criminalização desses ativistas. Como que têm sido as investigações sobre esses casos de violência contra quem defende direitos humanos? Então, a questão da justiça também ela é bem problemática para esse cenário Sim. todo. A questão da impunidade nos casos de violências contra defensores de direitos humanos é um fator fundamental. Então, por exemplo, para violências do campo, tem organizações, membros do comitê que já documentam esse tipo de situação há anos, como a CPT, né? Que faz esse levantamento desde 1985, eles têm dados como, por exemplo, 6% dos casos de violações contra defensores de direitos humanos realmente são investigados. Nossa, né? Então, é muito baixo. A gente tem um cenário muito grande de impunidade e a gente tem um cenário também da justiça desempenhando um papel, na verdade, contrário à garantia da luta por direitos humanos, né? Que é outra parte que o dossiê se debruça, que é analisar essa criminalização, né? O judiciário atuando na criminalização de defensores de direitos humanos, entender
entendendo eles como organizações criminosas, dificultando a luta mesmo. Sim. Além do dossiê, vocês lançaram também um site oficial do comitê, que é o comitê.ddh.org.br. O que é possível encontrar nesse site? Então, o comitê ele tem se estruturado cada vez mais para funcionar como essa rede de proteção, para entender e se debruçar sobre a situação de defensores de direitos humanos no país, e é um pouco disso que a gente tentou levar para o site. Então, o site tem esse diagnóstico das violências, né, um pouco do que está no dossiê, mas de maneira mais detalhada, a história dos casos, todas as nossas produções com relação à análise do mecanismo de proteção, para que os defensores de direitos humanos também tenham acesso a entender quais são as políticas que existem e como procurá-las. A gente também tenta trazer um pouco, aprofundar um pouco a discussão sobre defesa de direitos humanos, né? Porque esse é um assunto, inclusive, que tem se tornado cada vez mais polêmico no Brasil. O que é defender direitos humanos? Quase um tabu isso. Quase um tabu. Então, a gente tem a voz de defensores de direitos humanos no site, tem alguns defensores que são convidados a escrever artigos, e outros materiais, inclusive de denúncia e visibilidade que o comitê dá para a questão do país. Repetindo, então, o site é o comitê.ddh.org.br. Júlia, muito obrigada pela sua presença aqui, parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada.